Um santo respeitado pelo conhecimento teológico, mas que se tornou um dos mais populares da Igreja Católica. Santo Antônio, para os historiadores, foi muito mais que um santo casamenteiro. Veja nessa entrevista especial do repórter Cássio Freitas com o historiador Charles Cândido. E para falar historicamente sobre a vida de Santo Antônio, está ao meu lado o historiador Charles Cândido. Charles, de fato, quem foi Santo Antônio? Quem foi a pessoa Antônio? Santo Antônio de Pádua, na verdade, o nome de batismo é Fernando de Bulhões, né? Ele é uma pessoa de classe média, a gente pode dizer nesse momento, no período histórico que ele viveu, mas ele é assim, tem um papel, uma pessoa que teve um papel muito importante dentro da Igreja Católica. Santo Antônio, ele representa muito pelo que ele fez, pelas coisas que ele fez. Ele era uma pessoa culta, né? Ele era um teólogo, foi sempre um estudioso, mas aquele estudioso que ele se aproximava das pessoas, ele tocava o coração das pessoas. Então um personagem assim, bastante importante para a religião, de fato, pelo que ele fez, pelas coisas que ele buscou fazer. Como você mesmo disse, Santo Antônio era um sacerdote muito estudioso, depois foi reconhecido como doutor da igreja também pelo Papa Pio XII, mas ainda naquela época era um sacerdote muito estudioso. E como que ele se tornou uma pessoa tão popular ao mesmo tempo? A questão da popularidade dele é interessante a gente ressaltar, porque ele era um estudioso, mas não era aquele estudioso de mosteiro, de ficar dentro do convento, de buscar no interior da igreja. Ele era aquele estudioso que, apesar de ter toda a questão ligada à cultura, ele ia de encontro ao povo, ele buscava evangelizar, ele buscava pregar, então ele queria expandir a fé católica. Por isso ele vai ter esse reconhecimento pela igreja, porque pelo papel que ele fez, pelas coisas que ele buscou fazer, não só na questão de entender o evangelho, mas de transmitir o evangelho. E ele tinha lindos sermões, então ele criava uma situação de que ao mesmo tempo ele utilizou o conhecimento bíblico, conhecimento da religião cristã, para propagar a fé católica, e propagava ela muito bem, e as pessoas, ele tocava o coração das pessoas, então ele trazia as pessoas, ele evangelizava de fato. Agora, por que essa mistificação, vamos dizer assim, por parte das pessoas da questão do santo casamenteiro? Essa aí já é uma questão cultural nossa, né? A questão brasileira, já é a passagem da religião, né? O Brasil é colônia de Portugal, então é o santo de Lisboa, é o Santo Antônio de Lisboa, né? Depois Santo Antônio de Pádua, mas a questão de ligar o Santo Antônio ao casamento é porque ele, por ele estar com o povo, por ele estar junto da população, ele não fazia distinção entre as pessoas. E ele buscava resolver, né, ele era o conciliador, então ele buscava resolver os problemas ligados ao matrimônio. Ele não deixava, ele buscava conciliar os casais. E aí a tradição católica, a questão ligada ao Brasil colônia, o desenvolvimento, até a questão mais atual, ele ficou ligado à questão do casamento, mas é pelo papel que ele representou de querer sempre propagar o amor e principalmente dentro da unidade familiar. Agora, Charles, diante de um contexto histórico, houve um reconhecimento, a canonização de Santo Antônio aconteceu de forma muito rápida. Ele faleceu em 1231 e logo em 1232, antes de completar um ano, no dia 30 de maio, ele foi canonizado. Por que esse reconhecimento rápido da igreja? A Igreja Católica, a questão ligada à canonização, nós precisamos perceber o período histórico, o que era o contexto histórico daquele momento. Nós temos uma expansão da religião muçulmana, nós temos a formação das primeiras nacionalidades, então nós estamos constituindo países, nações. E neste momento, o Santo Antônio de Pádua, né, ele, após a sua morte, pelo que ele fez para expandir a fé, para expandir a religião cristã, ele ficou como um representante da igreja. E a igreja precisava, nesse momento, de pessoas para reafirmar a fé, para combater principalmente as heresias, os hereges, e principalmente para reafirmar a fé católica. Então, e pelo que ele representou, pela intimidade, pelos sermões, pelo conhecimento que o Papa tinha dele, ele um personagem assim, que representou e ele pôs em prática a fé católica. Então ele é um marco divisor naquele momento histórico. Por isso a canonização tão rápida. Obrigado.
um olhar não só religioso, mas também histórico. Um pouco da vida de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Governador Valadares. Na próxima segunda-feira é dia de Santo Antônio, feriado por causa do padroeiro da cidade. Na catedral que recebe o nome do santo, as barraquinhas já são uma tradição, mas os fiéis estão também em devoção há mais de uma semana. É a trezena de Santo Antônio, momentos de emoção, fé e entrega. Ao chegar à igreja, o fiel se ajoelha num gesto de humildade. Aos poucos, o templo se enche de gente. Elas rezam, esperam. Mas que motivo leva essas pessoas à igreja? Para os mais velhos, é o compromisso com a religião. Eu venho porque é obrigação da gente, de todo católico, procurar a igreja católica para poder buscar a Deus. A missa começa e o fiel participa. Cumpre o papel de culto ao divino, ouvindo as leituras, orando e cantando. É um momento quando o católico alimenta o espírito e se aproxima de Deus. Acredito que o ser humano ele tem que alimentar o espírito. E a trezena de Santo Antônio é uma das formas que traz a motivação da gente se aproximar mais, né, a Jesus, vir à igreja. Mas nesse dia, a celebração tem uma motivação particular. É a época da trezena de Santo Antônio, o padroeiro da cidade e da catedral. Celebrar o santo tem um significado especial para os fiéis. Nós temos um coração e a fé muito voltado para esse momento. É um momento super especial para todos nós que participamos dessa comunidade da catedral, né? A festa de Santo Antônio é tradicional no Brasil, mas em Governador Valadares ganha comemoração especial. Para celebrar o padroeiro da cidade, os católicos realizam uma novena mais longa, de 13 dias. A trezena vai do dia 1º ao dia 13, a data em que se comemora a festa do santo. É fundamental que entendamos que na igreja nós vamos encontrar homens e mulheres que viveram o Evangelho de uma forma tão intensa que o Evangelho foi traduzido em suas vidas. E Santo Antônio é um exemplo desse. E com certeza, ao celebrar do dia 1º ao dia 13, Santo Antônio é uma forma intensa de resgatar toda a herança espiritual do homem Antônio para a Igreja de Jesus Cristo. Chega o momento mais importante da celebração para os católicos, a Eucaristia. Pelas mãos do sacerdote, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Nessa hora, os fiéis se unem em comunhão, rezam, pedem e agradecem. É difícil explicar o sentimento no coração de quem participa da missa. Bem, toda Santa Missa já é bem sensacional, né? A gente sente uma coisa muito boa na hora que termina, durante a missa. E a trezena de Santo Antônio está sendo ótima, né? Oportunidade de estar com o nosso celebrante Padre Gilson, que é ótimo, durante esses 13 dias em honra a Santo Antônio. É uma experiência fantástica. Participar de toda a Santa Missa é, na verdade, demonstrar um agradecimento pela bondade de Deus e é prestar esse culto a Deus. Então sempre é uma honra, ainda mais por um motivo tão especial, né? Comemorando aí o dia de Santo Antônio, comemorando as festividades de Santo Antônio. A participação do povo deixa uma mensagem. A festa de Santo Antônio não se restringe às tradicionais barraquinhas. É um momento intenso de fé e religiosidade. Pode-se constatar uma igreja cheia, em que a espiritualidade e a palavra de Deus são as duas forças que atraem esta multidão. O Jornal das 7 dessa sexta-feira fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.